Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou Kevin Nicolas e que final de semana que nós tivemos. É verdade que muitos campeonatos estão acabando ou até já acabaram, como por exemplo a MotoGP, a Fórmula Indy, a NASCAR, mas esse final de semana, apesar de poucos campeonatos, tivemos um GP de São Paulo extraordinário. E talvez esse seja o penúltimo giro do motor, porque na próxima semana tem o GP de Abu Dhabi, começa a Copa do Mundo e bem, não vai ter muito campeonato pra gente falar aqui. A Stock Car só volta dia 11 de dezembro com a final, então até lá eu acho que não vai ter muita coisa relevante, então talvez esse aqui seja o penúltimo giro do motor. Mas é isso, sem mais enrolações, porque o vídeo de hoje tá bom, bora para o vídeo. Começamos aqui falando sobre o WRC, o Mundial de Rally, que teve sua última etapa lá na Terra do Sol Nascente, no Rally do Japão. E o ano não terminou legal para Kalle Rovanperä, o campeão, mas terminou bem para o belga Thierry Neuville. Neuville venceu o Rally do Japão com Otis Tanaka, o vice-campeão, em segundo. Rovanperä foi somente o 12º, mas convenhamos, ele já é campeão, então não faz muita diferença. E o Power Stage foi vencido pelo irlandês Craig Breen, uma surpresa até. E assim está encerrado então o campeonato do WRC em 2022 com Kalle Rovanperä campeão, já faz algumas etapas, o campeão mais jovem da história, e que contamos toda a trajetória aqui no Giro do Motor. Temos o campeão definido no Mundial de Superbike que correu no circuito de Mandalika nesse final de semana lá na Indonésia. Primeiramente, Toprak Razgatlioglu, ou nome complicado, dominou por completo o final de semana, fez pole position, venceu a corrida 1, a corrida super pole, a corrida 2, fez volta mais rápido em todas elas, enfim, o turco foi perfeito. Mas como líder do campeonato, Álvaro Bautista terminou as corridas em segundo, quarto e segundo nesse final de semana. Ele se sagrou na corrida 2 campeão do Mundial de Superbike desse ano, com uma prova de antecedência ainda. É a primeira vez na história que a Ducati conquista os títulos da MotoGP e do Mundial de Superbike no mesmo ano. Um ano verdadeiramente mágico para a montadora italiana. E é o primeiro título do Álvaro Bautista desde 2006, quando ele foi campeão das 125 cilindradas que hoje é a Moto 3. Parabéns aí ao Álvaro Bautista pelo título do Mundial de Superbike. Ainda tem uma corrida restante no campeonato que será realizada em Phillip Island no próximo final de semana. Tivemos mais uma decisão nesse final de semana que foi no WEC, o Mundial de Endurance, que correu no Bahrein para as 8 horas do Bahrein, etapa final da temporada. E para surpresa de 0 pessoas, a Toyota foi campeã dos Hypercars. A Toyota número 7 de Petito Lopes, Kamui Kobayashi e Mike Owen venceu a corrida, mas a Toyota número 8 de Hirakawa, Buemi e Brandon Hartley venceu o campeonato. O brasileiro André Negrão foi vice-campeão dos Hypercars com a Alpine, ele que chegou em terceiro nessa prova do Bahrein, junto de seus companheiros Vaxivier e Lapierre. Na classe LMP2, a J de Antônio Félix da Costa, Roberto Gonzalez e Will Stevens papou o campeonato. E na GT, os campeões foram Alessandro Pierguidi e James Calado com a Ferrari. E tomara que 2023 seja melhor que esse 2022 no WEC, afinal vai ter a chegada ali da Porsche, da Ferrari e da Cadillac nos Hypercars, e que seja então uma boa temporada no ano que vem. Rapaz, que final de semana foi esse em Interlagos? Que quali, que sprint, que corrida, enfim, que final de semana. Já começamos bem lá na segunda-feira, onde Lewis Hamilton foi até a Câmara dos Deputados lá em Brasília para poder receber o seu título de cidadão honorário brasileiro, uma parada bem da hora. E chegamos no quali na sexta-feira, afinal era o fim de semana sprint, que foi realizado com chuva, com as condições ali alternando o tempo todo, uma hora tava mais seca, outra hora chovia de novo. O Q1 e o Q2 foram extremamente movimentados até que chegamos no Q3. Onde Magnussen, que foi o primeiro a sair para a pista, fez o primeiro tempo e logo depois Russell de forma bizarra rodou na brita e causou uma bandeira vermelha. Assim como a chuva apertou, Kevin Magnussen conquistou uma das poles mais improváveis dos últimos tempos, colocando a Haas na primeira posição, algo inédito para ele e para a Haas. Só a sexta-feira já valeu pelo final de semana inteiro, a Haas fazendo a festa, o Magnussen loucaço. Que momento, cara, que momento. Quando que a gente ia imaginar que a Haas faria uma pole? No sábado, sob tempo seco, tivemos a corrida sprint, que já foi melhor que muita corrida completa esse ano. E que já começou com as Alpines de Alonso e Ocon se tocando pela milésima vez. E
em 2022, onde ambos tiveram danos. Magnussen chegou até a liderar as primeiras voltas, mas depois, de forma natural, foi engolido, o que era esperado. E a briga então ficou entre Verstappen e Russell pela liderança, onde, acredite, o Russell de pneus macios foi pra cima do Verstappen de pneus médios. A batalha foi boa e no fim, Russell prevaleceu. Verstappen perdeu o rendimento e aí o Sainz atacou ele, fez a ultrapassagem, mas nessa daí eles acabaram se tocando e o pedacinho da asa do Verstappen acabou saindo. E nisso perdeu posição também para o Hamilton, que fez uma baita sprint para o delírio da torcida brasileira, até porque a torcida do Hamilton é maioria Interlagos, né? Então é quase como se estivesse torcendo para um piloto brasileiro. Russell venceu então a sprint, levou os 8 pontos para casa e como o Sainz seria punido por trocar o motor de combustão interna, a primeira fila na corrida seria 100% Mercedes. Quem que imaginaria isso, velho? Então veio o domingão. Se a gente achava que sexta e sábado já tinha estourado a cota de entretenimento, estávamos enganados. A corrida foi muito boa. Na primeira volta, nada de grandes mudanças ali na frente. Mais atrás, Daniel Ricciardo tratou de acabar com a corrida dele e do Magnussen com essa manobra simplesmente sem noção. E levou só 3 posições de punição para a próxima etapa. Sofia. Só isso? Com isso, o safety car veio e o que aconteceu após isso mudou tudo. Primeiro que o Verstappen tentou atacar o Hamilton ali na relagada no S do Senna, onde ambos se chocaram e quem levou a pior foi o Verstappen porque ele teve danos na asa dianteira. O holandês foi punido em 5 segundos, mas ao meu ver foi incidente de corrida. Mas eu entendo a punição, acho longe de ser absurda. E logo a seguir, Norris rodou o Leclerc que bateu e ainda assim, acredite, seguiu na corrida mesmo que em último. E aí começaram as coisas de recuperação de Hamilton que caiu para o 8º e de Verstappen e Leclerc que caíram para o final do grid. A corrida prosseguiu com o Russell liderando tranquilamente, bem tranquilamente, seguido de Pérez, Sainz e Hamilton, e Verstappen e Leclerc já estavam no top 10. Hamilton, que parou depois, passou o Sérgio Pérez com pneus muito mais novos e aí estava só atrás de Sainz e Russell. Até que na volta 52 o Norris para na pista, o Virtual Safety Car vem, o resgate demora e o Safety Car real vem. E alguns pilotos aproveitaram para colocar pneus mais novos, como por exemplo o Sainz. Só que é o seguinte, a Red Bull não parou o Pérez e o Pérez estava de pneus médios velhos, enquanto todo mundo estava de pneus macios. E isso seria importante. Quero falar aqui de uma incompetência gigante da FIA durante o Safety Car, onde eles liberaram o Albon e o Latifi para recuperar a volta. O Tsunoda não. E o Tsunoda tava uma volta atrás. Inclusive ele perdeu a posição pro Latifi porque eles não deixaram ele recuperar a volta. A FIA depois disse que isso foi um erro no software, né, que automatiza essa coisa aí de recuperar a volta e tal. Mas, bicho, dava pra ver claramente o Tsunoda atrapalhando todo mundo ali. Por que eles não fizeram isso manualmente? Mano do céu. Não sei como é que isso passou batido, velho. Ninguém na transmissão notou isso e... Pô, bicho. Mas enfim, teve a relargada, o Hamilton não atacou o Russell. No entanto, o Pérez de pneus médios foi sendo atacado por todo mundo. Então foi ultrapassado por Sainz, Leclerc, Alonso e Verstappen. Mas as coisas não terminariam tranquilas e vocês vão entender. George Russell então venceu o GP de São Paulo de forma espetacular, uma prova gigantesca dele, uma senhora pilotagem na primeira vitória da Mercedes no ano com direito a dobradinha, pois o Hamilton foi o segundo. A primeira vitória da Mercedes no ano, a primeira dobradinha da Mercedes desde 2020 e a primeira dobradinha britânica desde 2010. A Mercedes voltou, rapaziada, aparentemente. E é claro, foi a primeira vitória da carreira do George Russell, que já estava merecendo há um bom tempo. Sainz completou o pódio com o Leclerc em quarto, onde o Leclerc chegou ali, ele que tá brigando pelo vice-campeonato, chegou a pedir pra Ferrari, né, pro Sainz dar lugar a ele, só que a Ferrari recusou porque era muito arriscado, porque o Alonso estava só 1 segundo atrás dele. O que não aconteceu na Red Bull, o Pérez, que também tá brigando pelo vice, pediu pra Red Bull, né, pro Verstappen dar passagem pra ele. E a Red Bull falou pro Verstappen, pô, dá a passagem pro Pérez. E o que aconteceu? O Verstappen recusou. O Verstappen, pistola da vida, disse que não ia deixar passar e pronto, né? Numa atitude até bem egoísta. Afinal, os campeonatos já estão decididos, os de pilotos e de construtores, né? O Verstappen já quebrou todos os recordes que tinha para quebrar esse ano. Não custava nada dar o 6º lugar pro Pérez, o 6º lugar. O Pérez ficou indignado, onde no rádio, ainda ali na pista, falou que o Verstappen mostrou que ele realmente é. E no pós-corrida ele deu uma entrevista falando que se o Verstappen tem 2 títulos é graças a ele. Vai se criando um clima gostoso na Red Bull. E ainda tem rumores aí de que o Verstappen estaria pistola pelo Pérez por ele ter supostamente batido de propósito no quali em Mônaco. Que, cara, assim, é uma acusação bem grave. Há evidências até mesmo de telemetria, mas a gente tem que esperar um pouco a investigação, se tiver investigação, né? Porque é algo bem grave. Se o Pérez fez isso mesmo, é para ele ser punido de forma, assim, bem pesada, mano, e bater de propósito. Isso me lembra, além do Nelsinho em Singapura, lembra também o Rosberg em Mônaco em 2014 e do Schumacher em Mônaco em 2006. Se o Pérez realmente fez isso, é para tomar uma punição pesada. Mas o que sabemos é que o Verstappen foi um grandíssimo de um babaca, né? O babaca do ano.
Afinal, o que custa dar um lugar pro companheiro de equipe após ter conquistado tudo em 2022? Tudo! Isso fora as ajudas do Pérez na Espanha e Azerbaijão nesse ano e também na Turquia e Abu Dhabi ano passado. Se o Pérez não segurasse o Hamilton em Abu Dhabi, o Hamilton teria vantagem suficiente no safety car do Latifi para parar e voltar à frente do Verstappen, então sim, foi importante. Mas enfim, vamos tirar esse clima tenso de lado, porque o Russell tava comemorando, chorou demais, tava em cal ali com o Toto Wolff, comemorou muito, era festa da Mercedes nessa inédita vitória do britânico na Fórmula 1. E que seja a primeira de muitas, né, porque é um pilotaço de George Russell. E completaram o top 10, Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc, Alonso, olha, Verstappen, Pérez, Ocon, Bottas e Lance Stroll. E aqui está o campeonato, né? A briga pelo vice agora está empatada. Tanto Leclerc quanto Pérez têm 290 pontos, com Leclerc à frente pelo critério de desempate. Ou seja, quem chegar na frente em Abu Dhabi leva o vice-campeonato. E se os dois abandonarem, o vice vai pro Leclerc. E ainda tem a briga Ferrari contra a Mercedes nos construtores, que também é bem interessante. Então esse GP de Abu Dhabi vai ter alguns elementos ali bem interessantes. No mínimo, Abu Dhabi vai servir como esquenta para Qatar e Equador na abertura da Copa. Enfim, esse foi o giro do motor e que GP de São Paulo que nós tivemos. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada, clique no gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord, os links estão na descrição. E mande sugestões aqui nos comentários, estou sempre lendo, então pode mandar. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!